E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui com mais um podcast da SEM-RS. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bárbara e eu trabalho na Secretaria Estadual de Missões do Rio Grande do Sul, da Igreja Quadrangular. E eu tô aqui com mais alguns amigos meus, missionários, que a gente vai estar falando sobre um tema muito bom hoje e sobre uma experiência que eles tiveram nesse final de semana de Páscoa. Então, eu vou começar aqui com a Glendinha para se apresentar. Aí, Glenda. E aí, pessoal, bom dia, eu sou a Glenda e estou agora na liderança, ali da ITMQ juntamente com o Tino, e a gente também liderou essa missão indígena, vou deixar ele se apresentar. E aí, pessoal, meu nome é Christian, eu tenho 24 anos e, como a Glenda falou, também lidero a base missionária ITMQ juntamente com ela e os demais missionários que estão lá na equipe de trabalho. Temos trabalhado em prol da missão e, como já foi falado aqui, nesse final de semana que passou agora, o final de semana de Páscoa, a gente teve o privilégio de estar servindo numa comunidade indígena. Então foi uma benção. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu tenho 22 anos e eu estou servindo ali na base missionária em Canoas. E eu também fiz parte da imersão que a gente fez da tribo indígena esse final de semana e a gente vai estar contando um pouco sobre isso. Isso mesmo. E a gente estava aqui conversando, né, Tino, discutindo alguns dados antes de começar. E a gente tem cerca de 3 ou 4 tribos indígenas, né, etnias, no Rio Grande do Sul. Sim. Quais são elas? Temos aqui no Rio Grande do Sul as mais conhecidas, né, que são os Guaranis e Caigangues. Também temos os Charruas, que são os mais próximos que a gente tem ouvido falar bastante. Que interessante, hein? Depois tu vai falar mais qual a tribo que você estava, a etnia, como é que foi essa experiência. E agora eu já quero perguntar para todos vocês, né? Uma pergunta que é clássica, é tradicional no nosso podcast, que a gente quer saber, porque nós somos missionários, quem vem aqui tem esse coração, esse chamado em Deus, né, no Senhor. Mas existe um momento em que nós somos chamados para isso, né? Existe um momento que a gente está numa outra rota, digamos assim, né? Tá num outro caminho e o Senhor vem e ele fala assim, não, eu quero te usar dessa forma. Eu quero que tu viva talvez exclusivamente para mim. Ou eu quero que tu, a partir de hoje, ande por esse caminho, siga esse chamado. E é nesse momento que ele nos dá uma palavra, né? Porque tudo com o Senhor, tudo com Deus é baseado na palavra dele. Nada foge dessa palavra, né? Da Bíblia. E por isso eu quero perguntar para vocês. A Glenda já falou em outro podcast, mas tu pode falar de novo, claro, né? Tá aqui para ser entrevistado. E quem não olhou os outros, volta lá para olhar. Mas qual é a palavra que Deus entregou para vocês, mostrou para vocês, ou que vocês leram e vocês entenderam o chamado de Deus para vocês? Pode começar, Bruna. Bom, gente, na verdade, para mim, foi algo muito diferente, assim, porque eu não ia na igreja, né? Eu não era convertida, nem conhecia Jesus. Eu só sabia da existência da escola porque minha família, meu tio, minha tia, enfim, eles já tinham participado. Mas isso fazia 2 anos. Então, eu não falava sobre ir pra ITMQ, a gente nem conversava sobre isso lá em casa. Só que do nada, foi tipo assim, do dia pra noite, virou a chave e eu falei que eu queria ir pra lá. Tipo, do nada. Já tinham me apresentado ela 2 anos atrás e falado pra mim vir pra cá, sabe? Só que eu falei que eu não ia ficar, não queria, não tava querendo nada com nada. E eu sei que depois de 2 anos, virou essa chave. E quando eu decidi ir pra lá, eu me interessei em abrir a Bíblia. E, tipo assim, até então eu nunca tinha lido a Bíblia. E eu lembro que eu abri e eu comecei a ler e não entendia nada. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu li foi Isaías, que foi Isaías 43, que diz, não tema, pois eu resgatei. Eu chamei pelo nome, você é meu. E eu não entendi nada, né? Porque daí, continuando, ele fala, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. E aí, eu nunca tinha aberto a Bíblia, eu li isso, eu fiquei, meu Deus, eu vou ir pra lá e vou... Não tô entendendo o que vai acontecer. Mas depois eu fui entendendo, sabe? Tipo, Deus foi me mostrando, depois que eu fui pra lá, que realmente é isso que ele quer pra mim, sabe? Que realmente é esse o meu chamado.
é missão. E graças a Deus eu tive o coração sensível a Deus de, mesmo não tendo entendido, sabe, eu disse sim e fui pra base e foi a melhor escolha da minha vida, foi um divisor de águas, assim. E cada dia mais ele tem dado mais palavras, né, de confirmação para mim continuar. E a palavra também que ele me deu esse ano para mim andar sobre ela foi, tipo, foi 2 Timóteo 2:4. Que eu amo. Posso ler aqui? Ai, eu sou apaixonada nessa palavra. Que é: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ai, eu amo essa passagem, sério. Mas foi basicamente isso. Eu era uma nova convertida, não entendia nada, mas Deus já estava me dando ali várias palavras sobre isso. E é basicamente isso, a gente ter o coração sensível e dizer sim, sabe? A gente muitas vezes não entende o que está acontecendo na hora, mas depois tudo se encaixa, sabe? Então, é muito importante essa parte. É isso. Vou deixar o Tino falar primeiro, porque eu tô quase chorando aqui. Preciso me recuperar primeiro. Glória a Deus. Assim como a Bruna falou também, né? Não vem de um berço cristão e praticamente eu me converti na ITMQ, né? E foi lá onde eu aprendi a orar, foi onde eu aprendi a ler a Bíblia, foi onde eu comecei a ter relacionamento com Deus verdadeiramente e foi lá que Deus me deu a palavra do meu chamado, né? Que em outro podcast que eu já participei aqui sobre missão indígena eu já falei também. Mas é Salmos 2, 7, 8 que diz assim: Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E desde então eu tenho caminhado sobre essa palavra. E ultimamente eu tenho visto muitos missionários e pessoas que querem viver o chamado de Deus ou, né, estão esperando uma palavra de Deus e Deus tem ministrado muito no meu coração uma palavra que eu quero ler com vocês, que eu gosto bastante, que é 1 Coríntios 9, 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me gloriar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então, o que eu penso sobre essa palavra é que a gente, muitas das vezes, fica pedindo para Deus um monte de palavra e confirmação acerca se eu devo pregar ou não, ou se eu devo viver o chamado ou não. Porém, a gente entende que a gente não precisa, de fato, pedir um monte de comprovação para Deus se de fato eu tenho que viver o chamado, não. Eu só preciso me posicionar e me colocar à disposição de Deus e com certeza Deus vai me usar na missão, enfim, para pregar o evangelho, pois essa é a nossa missão, né? Esse é o nosso papel como um cristão, de pregar o evangelho. Então, é muito bom, né, a gente ter uma palavra, porque uma das coisas que eu sempre falo é que é a palavra que nos sustenta no chamado, né? A palavra que Deus nos dá é a que nos sustenta e nos faz permanecer. Porém, a gente tem que parar de ficar toda hora pedindo uma palavra para Deus e Deus tem que renovar a minha palavra, Deus tem que falar. Não, é uma ordenança do próprio Jesus ir de pregar o evangelho e é isso. E isso é muito verdadeiro, né, Tino? Porque a gente não pode... A palavra já é a palavra de Deus, né? E tem o versículo clássico, que foi a última ordenança de Cristo antes de subir aos céus, que foi: vão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então é uma direção simples. Sim. E a gente tem que andar em obediência à palavra. Às vezes a gente olha para isso e pensa que é algo para alguns, é algo para quem é missionário, que vai viajar, vai embora do Brasil, porque a gente criou esse sistema, digamos, religioso, que, tipo assim, quem vai pregar é quem é missionário e vai viajar para fora. Ou quem é evangelista e vai fazer evangelismo. Mas não, isso é uma ordenança. E a partir do momento, por exemplo, como a Bruna, leu ali, se converteu a Cristo, sabe? Já era. É a mesma coisa que não roubar, não matar, sabe? Não adulterar, seguir os princípios. Isso é uma ordenança de Cristo, sabe? Não está nos 10 mandamentos na lista, mas é uma ordenança. E a gente, a partir do momento que a gente lê a Bíblia, a gente entende isso. E a gente precisa entender isso, sabe? Que, tipo, não precisa toda hora de confirmação, palavra, prego pro meu amigo, não prego. Falo de Jesus pra fulano, não falo. É uma ordenança, a gente precisa fazer isso, sabe? E pra andar em obediência à palavra de Deus. Glória a Deus. Agora eu consigo falar, agora eu tô melhor, tô melhor.
Mas eu tive algumas palavras, né? Não foi uma só, mas a primeira delas foi... A minha realidade era diferente dos dois, porque eu era de igreja, né? E eu me converti com 17 anos. E quando eu tava com 19, Deus me chamou pra missão. Eu não entendi nada, porque eu era bem... É que nem a gente fala rata de igreja, né? Eu era bem apegada à igreja. E Deus me entregou Lucas 10:2. No início eu achei que era sobre o movimento de oração, né? Eu pensei, ai, que legal, o Senhor tá me levantando como intercessora, para que eu ore, para que Ele levante mais trabalhadores. E aí deu, acho que umas 2 semanas e Deus falou, não, tu é a trabalhadora que eu quero levantar. Eu, tá bom então, né, Senhor? E foi a primeira palavra que eu recebi para isso. E depois, quando o Senhor me pediu para ficar na missão, para continuar, Ele foi me entregando mais palavras, né? Eu queria ler aqui Romanos 15, que é a palavra que o Senhor me entregou. Quando Ele me entregou o meu chamado específico para um povo, Ele me entregou Romanos 15, 21, que diz assim: pois conforme dizem as Escrituras, aqueles aos quais Ele nunca foi anunciado verão, e aos quais nunca ouviram falar dele entenderão, que é uma referência a Isaías também, né? E o Senhor me entregou essa palavra, e eu entendi que Ele estava me levantando para isso, sabe? Para falar para aqueles que nem sabiam que precisavam dele. Só que no meio disso também eu pedi para que o Senhor me desse uma palavra em um momento específico da minha vida. Ele me deu outra palavra sobre isso, que é Romanos 15, então isso aqui é lá no início, do versículo 6 até o 9, que vai falar: então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar ao Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, e também para os gentios, para que glorifiquem a Deus por suas misericórdias. E aí no 10 vai falar: alegrem-se com o povo, ó gentios, e alegrem-se com o povo, ó judeus. E aqui o Senhor ministrou no meu coração, não só sobre a questão dos judeus, mas também sobre a questão dos gentios. Ele ministrou no meu coração que eu precisava ter mais amor, não só por ganhar almas, não só por aqueles que não são considerados igreja, né, por nós, mas também amar os de dentro, sabe? Eu lembro até que a gente teve uma aula do Mano Pedro, e ele fala muito sobre isso, né? A gente precisa primeiro aprender a amar os de dentro para depois amar os de fora. E depois também o Senhor veio trazer isso para a questão dos 8 segmentos menos evangelizados dentro do Brasil. Porque sim, ele me entregou um chamado para um povo que é fora do Brasil, mas ele me entregando essa palavra, eu entendi que eu precisava aprender a amar os de dentro, aprender a buscar os 8 povos menos evangelizados do Brasil antes de querer amar aquele povo que está tão distante de mim. Eu precisava fazer alguma coisa onde eu tô antes de querer fazer alguma coisa. E essa missão na tribo foi uma coisa que, assim, parece que confirmou, sabe? Testificou essa palavra de Deus no meu coração. Porque, por mais que o Senhor tenha me entregue um povo que está um pouquinho distante, né? Mas Ele também me chamou para fazer algo diferente aqui, sabe? Ele também me chamou para trabalhar com os povos menos evangelizados do Brasil, para trabalhar dentro do Rio Grande do Sul, para trabalhar na minha cidade, na minha igreja local. E é uma das coisas que Deus ministrou muito durante essa missão. Que legal, hein? Pô, é muito legal isso, que uma das coisas que me chamou a atenção também, que a Glenda falou, foi que Deus, ele nos entrega palavras em alguns momentos para nos fazer permanecer, né? E eu lembrei de uma palavra que eu recebi quando eu estava lá na Ásia Central, não era tanto para voltar, mas eu estava no meio da missão lá, e eu estava num acampamento com a igreja local, né? Que eles se retiram com os jovens, assim, para poder ministrar mais, porque na cidade é mais... tem que ser mais cauteloso o trabalho, digamos assim. E a gente estava no acampamento no meio das montanhas, não tinha sinal, não tinha nada. Eu não tinha banheiro, assim, era tudo banheiro feito por eles mesmos. A gente lavava a louça, tomava banho no rio, gelado, que era rio de pedra, que a água desce da montanha, assim, ó. E aí eu tava lá lendo a Bíblia, fazendo meu devocional num dia, e com o pensamento, né, quando terminar aqui eu vou pra casa, quando terminar eu vou pra casa. E aí eu li aquele versículo de Mateus, né, que fala: aquele que ama
o seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, ou não é digno de ser meu. E aquilo cravou no meu coração, que falou assim, cara, como eu não posso ser digno de ser do Senhor? Como eu não sou digna de ser de Jesus? Eu não posso, sabe? E no mesmo acampamento eu li aquele outro, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. E eu pensei assim, meu Deus, tipo, eu não posso ser uma pessoa indigna de ser do Senhor, sabe? Indigna de ser do Evangelho, assim, de voltar atrás, de amar a minha família, os meus pais, mais do que a Cristo. Como eu posso amar alguém mais que a Cristo? Só que naquele momento isso me chocou, porque eu tava sendo essa pessoa indigna, sabe? Que Jesus olha, tipo, tu não é digno de mim, tu ama mais os teus pais do que a mim. E aí foi a primeira confirmação de que quando eu voltasse pro Brasil, eu não voltaria para Santa Maria, né, para minha cidade. E ali já começou a doer o coração, assim, mas Deus vai nos capacitando e Ele nos entrega, Ele fala, Ele mostra em momentos específicos, né, pra gente permanecer. E voltando, então, agora pro motivo geral desse podcast, a gente quer saber mais sobre essa missão, Tino. Então, nos diga aí, tu estava como líder, né, dessa missão. Diz pra gente como é que foi, que tribo vocês foram, qual é a etnia. Tribos localizadas, né? Eu nem sabia que tinha algumas que são muito perto da gente, né? Então, diz onde é que foi, quem é que foi com vocês, qual era a quantidade do pessoal, que atividade vocês fizeram lá. Vocês ficaram 3 dias? Sim. 3 dias? 3 dias. Então conta pra nós aí como é que foi essa experiência. Bom, eu sou muito feliz, né, em trabalhar na missão em geral, mas também muito feliz porque Deus tem me chamado mais para essa área, né? Então, a gente já tem um contato com a aldeia indígena da etnia Caigangue, né, de Capela de Santana, bem próxima ao nosso centro de recuperação, Olaria Uau. de Deus. Então, por muito tempo a gente passou por ali pela frente e nunca percebeu Sim, verdade, aquele caminho a gente faz toda hora, né? nunca percebia que ali tinha uma tribo Uau. indígena. E aí então Deus me permitiu, né, estar no SINC, lá em Roraima, e há um tempo atrás. E voltando... Só explica o que é o SINC, pra quem não sabe, né? O SINC é um Centro Indígena Missionário Quadrangular, né, uma base missionária que tem lá em Roraima, em Boa Vista, e foi lá que eu fiz o meu imersão indígena, e aonde, né, Deus mais despertou aí essa chama pelos povos indígenas. E então, quando eu voltei de lá e a gente começou, né, a pensar sobre isso, sobre os indígenas do Rio Grande do Sul, foi aí então que a gente percebeu que do nosso lado tinha uma comunidade indígena, que são os caigangues. Então foi, eu creio que há mais de um ano já que a gente está tendo contato com eles. E a gente foi algumas vezes, mas em momentos isolados, assim, uma tarde com as crianças, ou quando a gente ia, tipo, nos direcionávamos direto ao cacique, então o nosso contato era mais com ele. Então, pelo nosso contato que a gente está tendo agora mais direto com eles, né, Deus colocou no nosso coração, juntamente com o nosso líder Gessé, de nós estarmos fazendo esses 3 dias na aldeia. Então a gente conversou com o cacique e ele, né, prontamente disse que as portas estavam abertas. Então a gente separou uma equipe lá da ITMQ, né? Porém, esse trabalho missionário foi mais direcionado para a equipe de trabalho, por ser um terreno e um campo que a gente está, de certa forma, recém começando, né? É novinho, né? Então tem que ter um pouquinho mais de cautela, tem que ser um pouquinho mais cauteloso. Então a gente foi com uma equipe de 10 pessoas, 10 missionários, né, que trabalham mais diretamente conosco lá na equipe de trabalho. E foi tremendo, assim, a gente conseguiu levar para as comunidades, né? Como eu falei antes, sempre a gente tinha um contato direto com o cacique. Então nosso intuito era agora chegar até as famílias, né? Então a gente teve a ideia e aí a direção de Deus, de nós estarmos levando Bíblias para presentear as famílias. Que legal. Então a gente preparou material, levamos também para as crianças, né? Imprimimos alguns trabalhos de palavras cruzadas bíblicas e conseguimos também levar um material que chegou de doação na nossa igreja, que é também para criança, né? Então a gente foi com a equipe e o nosso primeiro contato assim com a aldeia foi visitar, né, todas as casas ali.
e poder estar entregando para eles uma Bíblia e ver a forma em que, né, humilde, né, um pouco vergonhosa, mas, sabe, com o coração aberto, bem educados e nos receberem. Foi maravilhoso esses dias que a gente teve lá. E quando foi chegando mais pro final, né, a gente tava todo mundo assim, tipo, temos que ir embora. E a gente se apega às crianças também, sim. né, são muito carentes, né, e a gente tem algo para oferecer para elas, então a gente apega bastante nesses dias que a gente tá lá. Mas foi benção demais. Que legal. E conta pra nós, Bruna, como é que foi pra ti estar lá, convivendo com a tribo, sabe, conhecendo da cultura. É tudo novo, né? E como é que foi pra ti essa experiência de estar convivendo com eles lá? Como o Tino falou, a gente já tinha ido outras vezes, mas nunca tinha dormido lá, né? A gente nunca tinha ficado tantos dias assim. E agora, quando a gente ficou esses 3 dias, foi muito legal. Eu acho incrível como Deus prepara todas as coisas, sabe? Porque a gente vai pra servir e a gente que acaba recebendo, sabe? Então, a gente que é missionário, a gente já vai preparado pra qualquer coisa. A gente sai de casa já sabendo, não. A gente sabe que pode acontecer tal coisa, e pode ser desse jeito, também pode ser de outro. Mas foi tudo, assim, maravilhoso, sério. Não sei explicar, mas foi um cuidado de Deus, assim, inexplicável. A gente chegou lá e foi recebido muito bem, tipo, um lugar maravilhoso pra ficar. Porque a gente sabe, né, que tem lugares onde a gente vai passar um pouco mais de trabalho. E glória a Deus por isso. Mas foi tudo, assim, tipo, perfeito. Eles estavam com o coração muito sedento, sabe? E eu acho isso muito legal porque é uma porta que se abriu e é algo muito bom. Porque, além de cacique, ele é pastor. Então, uma das coisas que foi mais legal, assim, pra mim, foi porque todos foram muito receptivos, sabe? Todos estavam com o coração super aberto. A gente chegou pra falar de Jesus, entregar a Bíblia e, querendo ou não, todos ali já conhecem um pouco, sabe, sobre isso. Só que dava pra ver que eles estavam querendo mais, que eles estavam querendo algo novo, sabe? Ai, que bênção. Foi muito, muito legal. E assim, a gente, como você estava falando, né, eu acho incrível isso deles estarem recebendo muito bem, né, e tá com esse coração aberto e sedento, e que foi tudo bem, graças a Deus, assim, né, feliz de ouvir, assim, agora de todos, mas teve algum momento, assim, que vocês tiveram algum choque cultural ou algo que foi desafiador, assim, na questão da cultura indígena, porque eles têm uma cultura diferente da nossa, né? Então, a cultura própria deles, na verdade. Aí eu queria ver se a Glenda pode nos responder, assim, porque tu estava na liderança junto com o Tino, né? Então, teve algum momento que a equipe se sentiu, talvez, assim, num choque cultural? Ou teve algum desafio entre vocês lá com a tribo? Olha, como a gente já conhecia a tribo, foi muito mais tranquilo, porque a gente já tinha ido várias vezes, né? Desde o ano passado, acho que faz 1 ano que a gente já começou a ir pra lá. Sim. E aí a gente ia, passava uma tarde, passava um dia com eles. Então a gente já conhecia um pouco. Ano passado também, no dia... 19 de abril. Isso aí, obrigada. Deu branco agora. Mas a gente foi pra lá participar de uma festa com eles e eles apresentaram muito da cultura deles pra gente. A gente fez pintura, eles deram presentes pra gente, a gente experimentou da culinária deles. Então, a gente já estava um pouquinho acostumado. Mas toda vez que a gente vai pra uma missão que é num lugar diferente, que é com um povo diferente, a gente acaba sentindo um pouquinhozinho desse choque cultural. E eu acho que o que mais chocava, mas não no ruim sentido, né? Num bom sentido, era a questão da língua deles. Porque às vezes a gente tava conversando entre nós lá, bem tranquilinhos, em português, e eles falavam entre eles, assim, em caigangue. E aí a gente ficava tipo, tomara que não estejam falando de nós, né? Mas, às vezes, era legal, porque dava pra entender o que eles estavam falando, só pra entonação, né? Quando estavam xingando, a gente sabia que estavam xingando. Quando estavam fazendo piada, a gente sabia que estavam fazendo piada. Mas eu acho que é uma das coisas mais interessantes, assim, sabe? A língua deles, a linguagem, e até porque as crianças... isso foi um choque, porque as crianças aprendem primeiro a falar caigangue. Então, quando a criança era muito pequenininha, a gente não conseguia falar com elas. E era muito engraçado, porque eles chegavam na gente falando em caigangue e a gente tinha que puxar um maiorzinho, assim, o que ele tá falando?
porque a gente não conseguia falar com eles, né? Mas os maiorzinhos ali, a partir dos 5 anos, eles já começam a aprender português, né? Porque o português eles aprendem na escola. Em casa eles aprendem caigangue, eles só falam caigangue. E aí na escola que eles vão aprender o português. Então, quando eles são mais velhos que eles começam a aprender, né? E eu acho que essa foi uma das principais questões, assim, não sei se o Tino... Enquanto você estava falando, né, eu lembrei de uma conversa que a gente teve, né, com o Cacique, com os filhos dele também. Um momento muito especial que a gente teve lá, né? Eles foram com a gente lá na escola onde a gente estava hospedado e ficamos lá por algumas horas conversando, né, e tirando dúvidas e, né, conhecendo mais eles, assim, foi tremendo, assim, tudo que a gente recebeu. Como a Bruna falou, a gente acha que a gente vai para oferecer algo, mas é muito pelo contrário, né, a gente que recebe muito mais e sai devendo ainda. Algo que eles comentaram com a gente, né, de uma dificuldade deles, né, em si, de que eles, tipo assim, eles falam caigangue, né? Então, as crianças, como a Glenda falou, né, crescem e aprendem, a primeira coisa que eles aprendem é caigangue. Quando eles vão para a escola, eles têm que aprender o português, mas também eles têm que aprender a escrever o caigangue. Então, eles têm 2 desafios, né? Que é aprender o português e aprender o caigangue, porque falar eles sabem, né? Tipo, já é algo natural. Porém, muito poucos têm de pessoas que estão capacitadas para ensinar a escrita da língua, né? Que é bem difícil, porque fala de um jeito e escreve de outro, né? E nem toda aldeia é igual, né? Eles estavam falando que depende da região, muda o sotaque. Então, é tipo português, né? É normal, é tipo português. Mas aí eles estavam falando que depende de onde vem o professor, não consegue ensinar muito bem as crianças, porque as crianças aprendem de um jeito e aí depois tem que aprender de outro jeito a escrever por causa dessa questão do sotaque. E interessantes porque a gente não sabe, né, esse regionalismo que existe entre as tribos em si, né? A gente acha que caigangue é a mesma língua, assim como o português, né? É a mesma coisa no Rio Grande do Sul, que nós brasileiros não sabemos que não é. Mas as pessoas de fora, elas têm essa visão, né? Português é português, entendeu? Mas que é interessante saber isso, né? Que é diferente. E imagino, a gente não conseguir falar com as crianças, meu coração, eu ficar partido. E aí a gente ressalta, né, a importância da gente estar preparado para um chamado, para a missão. E falando de estar preparado para o chamado, eu queria te perguntar para ti, Tino, porque a gente sabe... Gente, a gente tá chamando o Tino de Tino, porque é como a gente se chama. Mas o nome dele é Christian, tá? E a gente chama de Tino porque ele também é argentino, então pegou o apelido, já sintam-se familiarizados. Mas a gente sabe que esse é o teu chamado específico, né? Que é pros povos indígenas. E eu queria saber de ti, como foi pra ti tá vivendo uma missão que é alinhada ao teu chamado, sabe? Tu sentiu, assim, que tu tava no lugar que Deus queria que tu realmente estivesse. Como foi essa experiência? Porque a gente já faz outras missões em outros lugares, mas dessa vez tu viveu algo que estava alinhado com o teu chamado. Conta pra gente, assim. Bom, algo que eu sempre falo, né, é que o meu chamado é para pregar o evangelho, em primeiro lugar, né? Então, tipo assim, aonde Deus me direcionar para ir, eu tô indo e a gente vai. Porém, os povos indígenas é algo muito especial que eu carrego comigo, né? Porque foi o próprio Deus que me direcionou mais para essa área específica. Então, para mim foi assim, eu falei pro pessoal, né? Eu não sei se quando eu cheguei na aldeia, né? E eu sabia que eu tava indo para ficar os 3 dias. E eu não sabia se eu chorava, se eu ria, o que eu ia fazer. Porque... Não, era muito engraçado, tá louco? Sério, era muito engraçado. Porque ele fala assim, eu fui chamado pros povos e tudo mais. Mas a gente chegou na aldeia indígena, eu pensei que ele ia derreter. Perdão, mas é sério. Porque a gente caminhava de um lado pro outro, eu quero chorar. Aí daqui a pouco ele, eu quero rir, eu não sei o que eu quero. Eu tô em crise. Não no ruim sentido. Mas era muito legal de ver, assim, a questão... de que ele não sabia como reagir. Ele estava muito feliz, mas ele queria manter a calma. Foi engraçado. Mas é algo muito especial, né, pra mim, porque, como tu falou, né, tava alinhado a algo que Deus tá me direcionando. Então, ao mesmo tempo que eu tava muito realizado, assim, eu sabia que também é um compromisso, né? Então, tá direcionando uma equipe também de missionários e por ser a primeira vez que a gente tá entrando, tinha esse compromisso, né?
E aí Deus colocou no nosso coração que, tipo assim, a gente não ia só passar pela aldeia, visitar as casas e... Claro que a gente já deixou uma marca de entregar o material para eles, né? A gente queria fazer algo a mais. Então, a gente conversando com a equipe, entendendo de Deus, a gente decidiu, então, servir na aldeia, né? Então, a gente fez trabalhos lá também, como a gente fez manutenção na escola, a gente capinou a horta deles, que estava um pouco abandonada, cortamos a grama da comunidade. Uau, que legal. Então, foi, tipo, algo assim que... E foi lindo de ver, porque cada um da equipe, né, estava sendo ministrado por Deus no mesmo instante, só que coisas diferentes e momentos diferentes, assim. E aí depois eu vi da equipe, né, cada um, assim, da forma que Deus ministrou o coração deles, foi muito, muito Que bom. incrível. E já falando sobre isso, né, o que Deus ministrou nesse tempo, o que foi falado para vocês individualmente, sabe? Qual foi a experiência mais marcante para vocês? Ou algo específico que Deus falou com vocês, algo novo nesse tempo de missão indígena lá na tribo? Eu acho que, na verdade, o que mais falou no meu coração foi que o quanto a gente tem que se levantar e olhar, tipo, ao nosso redor, sabe? Porque, como vocês falaram, a gente nem sabia da existência dessa aldeia e é, tipo assim, muito próximo. Pra quem não conhece, é muito próximo mesmo, a gente passa toda hora ali. E eu fiquei pensando muito sobre isso porque uma aldeia que tem uma igreja dentro, sabe, não é todas, é tipo muito raro isso acontecer. Então é um acesso livre que a gente tem, foi uma porta aberta por Deus. Então eu acho assim, eu fico pensando quantos lugares a gente ainda pode fazer isso, sabe? Quantas chances Deus ainda vai dar pra gente. E eu acho isso muito legal porque foi uma experiência única de verdade. Ainda mais quando ele começou a pregar em Caigangue. Nossa, tá louco. Sério, foi muito lindo mesmo. Pra mim, eu acho que o Senhor ministrou muito em cima dessa palavra que eu falei no começo, né? Porque eu já estava numa fase de começar a me acomodar, né? É irônico falar um missionário acomodado, né? Mas eu estava querendo, né, chegar perto do comodismo. E essa questão de ficar muito em base porque eu gosto, né? Eu sou completamente apaixonada. Eu era completamente apaixonada pela igreja, agora eu sou completamente apaixonada por base missionária. E eu tava querendo entrar em um comodismo e parece que o Senhor me deu um tapão, assim, sabe? De, olha, o mundo precisa de vocês. O mundo precisa disso. E lá na aldeia teve uma menininha que, assim, ó... Óbvio que a gente se apega em todas as crianças, mas sempre tem uma em específico que... a gente foi pedir pra mãe dela pra gente levar ela pras atividades, né? E a mãe dela deixou. E aí a gente levou ela. O nome dela em Caigangue era Meifei. Isso aí. Que eles têm um nome em Caigangue e um nome em português. E aí... E ela não falava português, ela só falava Caigangue. E aí tá, a gente levou ela lá pras atividades. E aí, em vez de ela ficar junto com todas as crianças, ela ficava grudada em mim. E aí eu levava ela pras atividades dela, voltava e ficava grudada em mim. Eu levava ela pras atividades, ela voltava e ficava grudada em mim. E o Senhor ministrou muito no meu coração que eles precisam disso, sabe? Eles precisam de alguém que vá e que faça, que leve Jesus através das atitudes, que leve conhecimento, que leve a palavra. E o Senhor ministrou muito isso no meu coração, de que eu não posso querer me acomodar, eu não posso querer ficar isolada no meu mundinho e ser egoísta a ponto de pensar nas coisas que eu gosto de fazer, pensar no que eu quero fazer pro reino. Não. Eu preciso pensar o que o reino precisa que eu faça, sabe? E é isso que o reino precisa que eu faça. Ele precisa que eu esteja lá, que eu esteja presente. Acho que é isso, né? Foi uma leve... Deus ministrou muito, 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 várias coisas no meu coração, né? Nesses dias lá, assim como no coração de todos, né? Então tipo assim, meio que impossível a gente falar tudo que Deus falou. Mas algo que me deixou pensando bastante, e Deus ministrando no meu coração ao mesmo tempo, foi o quão importante é o nosso sim, né? Quando Deus nos chama. Porque eu fiquei pensando assim, lembrando, né, de quando Deus me chamou lá atrás, assim, me direcionando para os povos indígenas. E sempre Deus dá a opção da gente escolher aceitar ou não, né? E o quanto que eu agradeci a Deus nesses dias lá, sabe? Por ter aceitado esse chamado de Deus na minha vida. E olhando assim, toda a equipe que estava lá comigo, né? Então, o que eu pensei? É que o meu sim pode influenciar na vida de outras pessoas.
ou o meu não também. Se eu tivesse dito não ao chamado de Deus, com certeza aquelas 9 pessoas que estavam lá comigo não estariam lá, né, fazendo esse trabalho. Então, o meu sim dá oportunidade para que outras pessoas vivam e tenham experiências com Deus. Ou o meu não também pode deixar essas pessoas paralisadas, né, e não viverem algo no evangelho, não fazerem, né, o ID de Deus. Então, eu estando lá, foi tipo assim, algo que Deus muito me pegou, sabe? E o quanto eu agradeci a Deus por obedecer, sabe? E aceitar aquilo que Deus estava me chamando, me direcionando, por mais desafiador que seja, né? Porque, como já foi falado aqui, é um campo, os povos indígenas é um campo que muito pouco se conhece, né? Hoje, eu conhecendo um pouco, eu fico, assim, apavorado quando eu falo sobre o assunto com pessoas da igreja e vem perguntas do tipo assim, se a gente entrar lá na aldeia, eles vão estar sem roupa. Eles vão morar dentro das oquinhas lá. Eles, né, esse tipo de coisa, sabe? Que antes pra mim também era um pensamento, sabe? E hoje eu vejo o quão necessário é a gente conhecer sobre, sabe? E saber que se o indígena ele tem uma casa pra morar e não mora dentro de uma oca, ele continua sendo indígena. Se o indígena tem um carro pra andar, ele continua sendo indígena. Se as crianças têm uma escola boa para estudar, eles continuam sendo indígenas, sabe? E é esse pensamento que muito a gente tem que desconstruir, né, na cabeça, na mente das pessoas que são de fora. Então, foi o que Deus ministrou muito no meu coração, né? Então, a oportunidade de cada um da equipe tá tendo, sabe? Essas experiências com Deus partiu muito do meu sim para Deus. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega. E eu acho que uma das coisas que marcou também toda a equipe foi a questão do acolhimento que eles tiveram com a gente, que isso foi muito marcante. E no final, na hora de se despedir também, a gente se sentia parte da família já, né? E quando a gente estava se despedindo, o cacique veio com um presente para cada um de nós, sabe? Ele pediu pra gente escolher uma pulseirinha, eu e a Bruna a gente ganhou o cocar. E eu acho que assim, a gente foi muito impactado com isso, porque como a gente já disse aqui no podcast, né, a gente sempre vai querendo servir, querendo entregar algo, mas muitas vezes a gente acaba voltando, recebendo muito mais do que a gente teve a oportunidade de entregar, sabe? Acho que isso foi uma das coisas que marcou muito toda a equipe. E no reino de Deus é assim, né? Deus, ele nunca vai te levar... Deus, ele não é egoísta. Então, ele nunca vai te levar para um lugar só para te entregar coisas e só fazer renúncias e só dar para os outros e, sabe, oferecer o que tu tem dele. Mas Deus sempre supre. Então, eu imagino que eles devem estar pensando também o mesmo, né? Quanto a gente recebeu. Porque Deus, ele trabalha assim no reino dele. Ele nunca deixa alguém perdendo e alguém ganhando muito. Ele sempre dá, sabe? Tipo, conforme cada um necessita. E eu tenho certeza que eles receberam, vocês receberam. E todo mundo saiu feliz e cheio de Deus. É que nem o nosso líder fala, que o ID cura. E isso foi muito real, porque quantas vezes a gente estava precisando de um abraço, sabe? E a gente teve que abraçar. A gente estava precisando de uma palavra e a gente foi lá consolar, sabe? Deus usou nossa vida para isso. E basicamente foi exatamente isso, sabe? Tinha coisas internas, obviamente, todos nós temos. E eu fui muito ministrada na aldeia porque eu estava conversando com a Glenda sobre assuntos e eu lembro que através das crianças, sabe, tipo, o amor delas, o carinho, que era nítido, assim, que nem o Tino falou, elas são muito sedentas, por isso a gente foi ministrado através disso, sabe, foi muito lindo, porque cura mesmo, a gente tá precisando de algo e a gente entregar para outra pessoa, é Deus ministrando no coração de duas pessoas, sabe, é muito lindo. E eu quero pedir para vocês brevemente deixar um conselho para quem quer conhecer, sabe? Porque eu acredito que esse podcast vai trazer uma visão diferente, né, para todos. Mas um conselho assim para quem quer viver isso, para quem quer descobrir, sabe? O que eu posso fazer na minha cidade, o que tem para fazer na minha cidade, assim, sabe? Entre todos, assim, no caso, tipo, às vezes tu tá numa cidade que não tem tribo indígena, ou às vezes tu tá numa cidade que é mais fechado, ou a tribo não é mais aberta. Mas o que a gente pode fazer, sabe? Um conselho para quem tem no coração, eu preciso fazer alguma coisa.
Eu acho que a primeira coisa que tu tem que fazer é orar sobre isso, porque Deus sempre tem algo para fazer através da tua vida, independente do que for, e independente do povo, sabe, que ele te entregar, porque ele vai estar te confiando algo. E, primeiramente, ser intercessor sobre isso. Porque mesmo que tu não consiga ir até lá, tu ser intercessor, sabe, tu orar, tu pegar essa causa pro teu coração e sentir a dor que Deus sente, sabe, porque a gente entende que acontecem várias coisas que não são da vontade de Deus e ele sofre com isso, porque ele não queria que isso estivesse acontecendo. Mas eu entendo que através da nossa vida, ele nos usa para que isso possa mudar, sabe? Para que várias coisas possam ser mudadas. Então, eu acho que a primeira coisa é o sim, né? Tu dizer sim para aquilo, mesmo que te assuste, porque não tem como não se assustar. Deus já tem falado sobre algumas coisas comigo e a gente vai ficando com medo, né? Mas a gente entende que ele capacita, que ele predestinou tudo isso, sabe? E a gente vai ser capacitado ao longo do caminho e não esperar achar que vai ficar pronto. Eu tô pronta para ir. Tu vai se capacitando ao longo do caminho, sabe? Ao longo do caminho, ele vai te transformando, vai te moldando, vai te dando as estratégias, sabe? Não pensa assim, eu vou me preparar totalmente, 100% para depois eu ir, sabe? E ser intercessor sobre aquele lugar, sobre aquele povo. Fazer, sabe, sempre primeiro para Jerusalém, para depois ir para outros lugares, sabe? Porque onde tu estiver, Deus já tem algo para te fazer ali, sabe? Tu só precisa dizer o sim. Bom, a Bruna já falou muito do que eu ia falar, mas eu acho que a principal coisa é ter um coração disposto, sabe? A principal coisa é esteja disponível para Deus. Porque às vezes a gente acha que fazer missão são grandes coisas, que nem a Bárbara já falou, mas na verdade a gente vai ver o agir de Deus em coisas mínimas, sabe? Em coisas muito pequenas. Que nem o Tino falou, a gente foi pra servir, e aí a gente fez faxina na escola, os guris limparam lá a horta. E é uma porta de entrada para que a gente possa levar o evangelho, sabe? Então, esteja disposto, independente do povo, independente do lugar, esteja disposto a fazer coisas simples para que o evangelho possa ser pregado. Glória a Deus. Eu acho que se o pessoal que está vendo, né, esse podcast pegar já esses 2 conselhos aí é primordial, né? E eu creio que não precisa mais. Mas algo que eu levo sempre comigo é a entrega, né? Se tu quer ser usado por Deus, se tu tem esse desejo, tu precisa se entregar. E fazer uma oração, sabe, muito simples, é dizer, Senhor, se o Senhor precisa de mim para alguma coisa, eu estou aqui. E aí é muito natural, né, como Deus vai direcionando cada um para algo específico. Então, se você tem um chamado e sente no teu coração um chamado com os povos indígenas, o primeiro passo é se importar, né, com eles e procurar informações sobre. E Deus com certeza vai direcionar. E se você tiver desejo de qualquer outra área, né, porque, como já foi citado aqui, Lucas 10, 2, né? Grande é a seara e poucos são os trabalhadores, né? Então, nós estamos rogando ao Senhor que mande mais trabalhadores. Então, estar disposto, é querer. Então, não esperar um dom espiritual, não esperar estar aprimorado de uma maneira que tu se ache suficiente, porque tu nunca vai estar suficiente para fazer algo para Deus. Mas sim, Deus, na caminhada, Deus vai te capacitando, Deus vai te direcionando, vai tirando o teu medo, vai com medo mesmo, vai com dúvida, é o reino de Deus e a gente, né, como eu falei aqui, a gente não precisa mais procurar uma palavra de Deus se a gente é para servir a Deus, né? A gente não precisa procurar uma palavra na Bíblia ou esperar um profeta vir falar com a gente que a gente tem que servir, sendo que Jesus, o próprio Jesus, né, ele serviu e ele veio para servir as pessoas, então é um princípio muito básico que a gente precisa ter. Então o meu conselho é esse, estar disposto. Uau, grandes conselhos, hein? Família, eu queria agradecer vocês por abrir o coração de vocês aqui, contar essa experiência. Se vocês tiverem mais dúvidas, curiosidade, procurem eles também nas nossas redes sociais. Mas eu estou muito feliz de ouvir de vocês. Ver os olhos do Tino se enchendo de água quando ele fala de tribo. Ele se emociona muito fácil. Mas quando ele fala de tribo, sabe? Quando a gente fala do que Deus compartilha com a gente, assim, realmente dá esse amor, sabe? Não tem como conter as emoções, como diz o nosso pastor Paulo César, né? Tem momentos que não tem como conter. Tu quer comentar alguma coisa, Bruna? Ah, tá. Tu pegou o microfone, mas é isso aí. E antes da gente encerrar, eu quero lembrar a todos vocês, o nosso congresso está chegando.
11, 12 e 13 de julho. As inscrições já estão abertas. Corre lá na página no Instagram da 100RS, @100RS_oficial. E lá na nossa bio estão os links para as pessoas acima de 11 anos, tem os lotes, e o segundo link é para crianças de 5 a 10 anos. Então se inscrevam, vocês vão ir, né? Óbvio. Ó, eles vão estar lá, o Tino com certeza vai estar lá falando sobre as tribos também, né, compartilhando. Então, ó, esteja presente, 11, 12 e 13 de julho, falta menos de 3 meses pra gente estar todo mundo junto. Os missionários já estão vindo já de outras nações se preparando. E tudo isso é para incendiar o nosso estado com coração missionário. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês também lá na base, na ITMQ. E é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo.